Quando você tem certeza do que você quer, e olha que eu fui desacreditado, inclusive tinha um tio meu que, pra quê? Desista do seu sonho, fazer um outro curso. Eu persisti no meu sonho, porque a certeza que eu tinha estava dentro de mim. Mesmo que outras pessoas, como esse meu tio, falavam que eu não deveria persistir nesse sonho, eu persisti, eu quis ir atrás. Lutei, consegui. A residência médica ocorre depois de 6 anos de faculdade. Então, durante o curso, a gente tem contato com várias áreas, né? E as primeiras paixões geralmente não ocorrem com a otorrinolaringologia. Acontece primeiro com o parto, né? A obstetrícia, você vê o bebê chegando. Tanto é que inicialmente eu queria ser obstetra, depois quis ser cirurgião geral, e só depois que migrei para a otorrinolaringologia. Então você passa por todas essas etapas, né? Deixa eu só pontuar uma coisa que para mim foi muito importante na época ainda, acho que é importante as pessoas entenderem, e que eu vi recentemente a nossa ginasta olímpica, Rebeca, ela falou, todos os dias ela se estimulava. Eu sou o melhor, eu consigo, mesmo que todos ao redor falassem que ela não conseguia, igual a mim, quando todos diziam, não, você não vai conseguir, eu repetia para mim mesmo, eu consigo, eu vou conseguir, eu vou estudar ainda mais, eu vou conseguir. E as madrugadas que eu virava no estudo era essa motivação, visualizando já no futuro algo que eu queria ser. Porque você persistir como seu irmão persistiu no seu sonho, você precisa de alguma coisa que lhe motive. Porque senão fica uma coisa muito, vira só sonho. Quando mais de uma pessoa sonha, é mais fácil de virar realidade. A minha família me apoiou bastante. Você declarando para o universo, declarando para Deus, falando em voz alta o seu sonho e se estimulando isso todos os dias, eu acredito que vai ser mais forte você se aproximar desse sonho, de concretizar o seu sonho, o tornando realidade. O que você falou para mim eu chamo de transpiração. Sai de si uma inspiração, você se inspira com o seu sonho e vai batalhando nisso. Quando você passa a transpirar esse seu próprio sonho, as outras pessoas ao seu redor começam a se conectar. Porque quando a gente ama, sai na pele. Todas as pessoas ao redor conseguem estar conectadas e percebem esse amor. Transpira pelos seus poros e envolve todas as pessoas ao redor. É o que você faz cotidianamente. Logo que eu terminei a faculdade de medicina, como a gente falou, eu passei por vários sonhos em especialidade médica. E logo no começo, eu não busquei a otorrinolaringologia. Dessa forma, eu conheci o trabalho. Imagine, recém-formado, morrendo de vontade de ganhar dinheiro, de mostrar para os seus pais, também para os seus amigos e para si mesmo, que você não era mais um dependente, queria ser só autonomia, sua independência, tanto financeira, mas também como profissional. Comecei a trabalhar num município próximo daqui, Tapiramutá. Lá em Tapiramutá, eu me apaixonei totalmente pelo exercício da medicina. Quando você está numa cidade pequena, você consegue resolver das patologias pediátricas, dos problemas da criança, aos problemas da mulher e do idoso. Então você realmente tem uma ação direta na sociedade. É muito gratificante. Você se sente aquele médico que tem um impacto realmente na vida das pessoas. E fala assim, poxa, fiz diferença na vida daquela criança, daquela vida daquele idoso. Isso é muito gratificante mesmo. Muito bom. Todas as profissões podem ter. E quando você escolhe uma profissão e faz com amor, esse impacto, ou seja, a percepção da transpiração do seu amor nas pessoas acontece muito mais fácil. Porém, estando eu como clínico geral nessa cidade do interior, que é Tapiramutá, a minha família não permitiu, não. Você precisa continuar o estudo, precisa persistir e fazer seu curso de residência médica. Naquele momento, na juventude, eu não queria de jeito nenhum. Mas a família foi importante. Às vezes a gente até está preso a um sonho, pensando ser ele o nosso momento final, profissional, ou a grande escolha. Mas as pessoas próximas, elas têm a abertura, a capacidade de nos abrir os olhos. Foi isso que fez o meu pai, minha mãe, meus avós e meus irmãos. Tentar. Eu não aceitei facilmente, não. Faz isso, já vou. Não foi tão simples. Mas depois de árduo trabalho dos meus familiares, eu cedi, voltei a Salvador por mais 3 anos. Imagina, 6 anos estudando na faculdade, agora mais 3 para poder fazer a especialização, a residência médica e o título de especialista. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Lá eu passei a fazer residência médica no Hospital Santo Antônio, de Irmanduzi. Lá eu encontrei a minha profissão e encontrei um propósito para a vida. Porque as obras sociais de Irmanduzi têm uma ação muito bonita.
Fora você ver todos os dias a pessoa sendo atendida, aquela pessoa realmente carente, você vê a história de irmã Dulce, como ela conseguiu fazer o bem. Isso só pode ter sido obra de Deus, eu não consigo ter outra justificativa. Ela bem contava na época a história do galinheiro, que ela precisava de atendimento do galinheiro, e hoje é uma obra social de grande impacto. Então eu pude visualizar isso, ver todos os dias um milagre acontecendo. Encontrei nessa forma um mesmo propósito, porque quando eu estava já terminando a residência, comecei a trabalhar em diversos municípios, foi me oferecido a possibilidade de vir atender aqui em DC. O colega Marco Antônio Félix me convidou para atender aqui. Vim, comecei a atender. Ao estar atendendo aqui, eu identifiquei uma coisa que eu não esperava. O número de pessoas que são deficientes auditivos na região é recorde. Eu percebi isso no consultório, porque imagine, eu atendi anteriormente, ainda na residência, no Irmã Dulce, que tem impacto e relevância em todo o estado da Bahia. E o número de deficientes auditivos que chegava ao Irmã Dulce, não vou dizer que era menor do que o Direceiro, não é isso, mas proporcionalmente eu conseguia ter uma percepção maior dos atendimentos de deficiência auditiva aqui. E não era restrito a só idoso, a gente jovem. Então existia algum problema na saúde da região que podia estar promovendo isso. Ao longo desses 13 anos, eu já consegui perceber que algumas regiões, por exemplo, Conquista de João Dourado, ele tem um número muito grande de pessoas que têm casamento consanguíneo e também um número muito grande de pessoas com deficiência auditiva. Ou seja, a cultura local da região favoreceu o surgimento de algumas patologias, alguns problemas de saúde. E aí, quando eu estava atendendo aqui, eu verifiquei isso. Foi quando surgiu o propósito da minha vida. Quando eu vi que eu poderia trabalhar, mas não só atender, mas proporcionar algo mais a essas pessoas, foi isso que me trouxe a paixão completa por isso. A gente não chega num local e se apaixona. É o cotidiano que vai modificando e vai se entrelaçando com a nossa história. Vai se conectando, né? Essa conexão cria raízes, laços tão fortes que você passa a se identificar tanto com aquilo, mesmo que seus laços de sangue não sejam oriundos desse mesmo lugar. Eu não sou Direceiro, mas sou totalmente apaixonado, porque aqui você percebe as pessoas realizando, você vê as coisas acontecendo. Minha irmã, ela é fonoaudióloga, graças a Deus evoluiu muito. Ela mora hoje nos Estados Unidos, tem a própria clínica dela lá nos Estados Unidos, me convidou para trabalhar lá, ou seja, eu tive um leque de opções que inclusive seria morar em outro país, muito bem remunerado e seguir a minha vida nesse sentido. Mas eu decidi, eu escolhi estar aqui. Então mesmo que eu no futuro ou até mesmo em algum momento tenha uma opção de fazer uma coisa ou outra, você tem que refletir. Isso me aproxima do meu propósito, me aproxima do meu sonho ou não? Nesse momento, quando minha irmã me convidou, por exemplo, eu tive que fazer essa reflexão. Cheguei a passar um tempo lá, ela fez o doutorado em Harvard, sem o tempo em Harvard. Fiz um curso lá, vivenciei aquilo, mas eu não consegui, porque a realidade dos pacientes é diferente aqui. Lá você, tudo bem, tem mais tecnologia, tem várias outras coisas, mas falta humanidade. O paciente aqui, você pega, faz o atendimento, dou o aparelho auditivo para ele, e ele liga o aparelho de volta ao ouvido. Aí você não tem noção. A sensação, né, Você fica inebriado com tudo aquilo. É maravilhoso. Lá eu seria mais uma peça de uma engrenagem perfeita. Aqui nós estamos tendo que construir a nossa engrenagem. Então quando eu falo que Irecê é maravilhoso, por isso, porque aqui cada um tem a possibilidade de construir uma realidade diferente. Gente, como Irecê está crescendo. Quando você olha de poucos anos, eu tenho 15, 13 anos é quando eu montei a clínica. 15 anos para cá, quando você olha a realidade que mudou, e olha que eu não vivi ainda há mais tempo aqui atrás, tipo 20, 25 anos, que falam que a diferença é gigantesca. E as outras cidades, Bahia, João Dourado, é fantástico isso. Então, o que aconteceu comigo tem a ver com decisão, quando eu simplesmente não abri mão do meu sonho, mesmo que me foi oferecido uma outra opção, também muito boa. Quando você sabe o que você quer e principalmente quando você persiste de qualquer forma, todas as outras pessoas aceitam a sua vontade. Igual como não era a minha vontade com muita certeza, eu não permaneci em Itapiratá. E minha família conseguiu me buscar. Mas em outra opção, quando eles também me quiseram, vá para os Estados Unidos, então venham morar aqui em Salvador. Eu não, a minha paixão é aqui.
E eles aceitaram, porque você demonstra o amor, essa paixão de forma muito espontânea, muito direta. Não existe outro termo. Antes de tudo, Deus. O que acontece é o seguinte, todos os dias, que eu acho que a maioria das pessoas fazem, é agradecer a Deus, porque a gente só acordar já é um milagre. E a clínica, por exemplo, ela fez agora aniversário de 13 anos, e a primeira coisa que a gente fez na comemoração foi uma missa de agradecimento. Nessa, eu agradeço muito ao padre que estava lá, e aí o padre Luiz, foi muito bom. Porque antes de tudo, a gente percebe a obra de Deus. Nós somos instrumento de Deus. É isso que eu identifico na minha vida. Todos os dias, em cirurgia, nos atendimentos, porque tem aquela coisa que a gente, na experiência, no próprio conhecimento, a gente poderia até chegar perto. Mas se não fosse o toque divino para chegar aquela luz e mostrar o diagnóstico, a gente não seguiria. É Deus presente em nossas vidas todos os dias. Essa é a maior verdade. E acreditem, Deus é maravilhoso, eu só posso agradecer. Felicidade, na minha opinião, é você conseguir viver com equilíbrio. Quando você consegue dividir o tempo para os filhos, para o trabalho, para Deus, e você consegue vivenciar isso todos os dias, e dá uma satisfação ao longo do dia. Não vou dizer que eu consigo todos os dias vencer com equilíbrio. Não é fácil, você sabe bem. Tenho 3 filhos. Alexandre Filho tá com 15 anos, Dulce com 12 anos e Ana Clara com 3. Ou seja, tenho extremos, imagine. Desde o pequenininho adolescente e olha, os dilemas da adolescência não são fáceis. Da aborrecência que a gente fala. Né? Aborrecência. E ele questiona tudo. Ou seja, tá querendo ser mais importante que eu, mais homem do que eu. Não aceita mais a minha autoridade de forma que tem que ser tudo negociado. Não pode. Hoje eu não consigo mais impor. Simplesmente é negociar cada etapa. Estratégias. Ou seja, criar filhos é esse diálogo constante. Desafiador, né? Desafiador. Você bem sabe também. E aí, nessa realidade, quando você começa a construir um diálogo maior com seus filhos, Dulce, por exemplo, a semana passada estava num passeio da escola. Ele estuda no Marista, em Salvador, e aí essa foi pro Vale do Xingó. Ave Maria. Rio, entendeu? Ela estava lá, sozinha. A gente cria filho pro mundo, né? Ou seja, tem que deixar eles livres para poder desenvolver a sua própria independência e assim seguir a vida de forma espontânea. E é muito maravilhoso você. E Dulce, como eu falei, tá vendo? Ó, recebe o nome de Irmã Dulce, por isso se chama Dulce. Olha só que legal. Veio da inspiração do que você se exerceu lá dentro do hospital. Da vivência que foi. Eu acredito que todos nós temos um tempo muito curto na vida, então o que desejaríamos ter? Eu gostaria de viver 130 anos. Ou até mais, também. Não sei, novas tecnologias. Que não vai saber, né? Mas de fato, se a gente olha para trás e vê os feitos, esses sim perduram para a eternidade. E não são feitos concretos, ou seja, construir um prédio ou nada disso. São os filhos, as pessoas que conectamos com ela e o que proporcionamos a essas pessoas a todos os momentos. Essa nossa interação aqui pode estar mudando a vida de várias pessoas. Porque esse exemplo, não estou dizendo que minha vida é exemplo para todos, não. Até os meus erros pode servir como um exemplo para uma pessoa, para que não cometa o mesmo erro. Acredite no seu sonho e siga alguns passos que comigo deu certo. Se conecte com pessoas ao seu redor e também acredite no seu sonho. Depois disso, esteja próximo de pessoas positivistas. Dificuldade tem em todo lugar, todo mundo tem, mas você pode pintar a realidade com cores mais claras ou mais escuras. Aquelas pessoas que pintam com cores mais claras, ou seja, vem o lado bom das coisas que acontecem, elas estão mais preparadas para poder resolver e persistir no seu sonho. Se o seu sonho ainda não aconteceu, é porque não chegou a hora de parar. Continua tentando, que ele vai chegar logo. Por quê? Para tudo tem um jeito. Só não consegue quem desiste. Então, continue tentando que você vai alcançar. Persistência, consistência. E a gente alcança.